Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 28 de março. Você vê imagens do T4 no Jorge Teixeira. O dia está ensolarado hoje em Manaus. O Amazônia TV mostra agora os seguintes destaques. Passagem de ônibus mais caro. O valor passa a ser o terceiro maior do país. Homem é preso acusado de exercício ilegal da medicina. Ele chegou a cobrar R$ 7.500 por tratamento. Desarticulada quadrilha acusada de atear fogo em carros da PM em Manacapuru. Prefeitura anuncia, Manaus Ambiental será investigada. A ação é a forma encontrada de pressionar a empresa para melhorar os serviços prestados. E você vai ver também direito de família. No estúdio, o assunto da entrevista de hoje é herança. Tem alguma dúvida? Envie sua pergunta para o 3216-5551. E ainda tem roda de toada do Caprichoso ao vivo para os fãs do boi azul e branco. Fique bem informado, o Amazônia TV, o seu jornal da hora do almoço, já está no ar. E nós já começamos esta edição com uma péssima notícia para os usuários do transporte público aqui em Manaus. A passagem de ônibus vai ficar mais cara a partir de sábado. Passa a custar R$ 3. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Arthur Neto. De acordo com a Associação Nacional de Transportes Públicos, com esse aumento, Manaus tem agora a terceira maior tarifa de ônibus do país, entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. O prefeito Arthur Neto convocou a imprensa para divulgar o aumento da passagem de ônibus em Manaus. A tarifa, que por 2 anos foi de R$ 2,75, a partir de sábado passará a ser de R$ 3, um aumento de 9%. Segundo o prefeito, foi feito um estudo da planilha de custos do transporte coletivo, levando em conta o salário dos rodoviários e o valor do combustível, além de cumprir o contrato com as empresas, que pede revisão do preço da tarifa uma vez por ano. Outras medidas também foram anunciadas pelo prefeito, entre elas a reforma dos terminais e plataformas de ônibus, reajuste nos salários dos rodoviários, que antes era de cerca de R$ 1.600 para R$ 1.800, vale lanche de R$ 3 por dia para a categoria, renovação da frota a partir de abril e recuperação das vias para aumentar a vida útil dos veículos. É um conjunto de medidas. Nós passamos meses discutindo e eu tenho a impressão que todos entenderam que Manaus vive um novo momento. Nós somos realistas, não trabalhamos com demagogia, com segurar a tarifa para quebrar o sistema. Eu não faria isso. E também não daria aumento exagerado de tarifa. Uma novidade anunciada por Arthur Neto é o processo de licitação nos transportes executivos, alternativos e mototáxis, que será feito pela Prefeitura de Manaus para evitar transporte irregular. Haverá licitação. Nós não teremos convivência com a ilegalidade, nós queremos legalizar aqueles que vão trabalhar, colocar os limites, que são os limites do interesse público, do interesse geral de Manaus, e encaminharemos em breve uma proposta de reformulação das leis a respeito desses modos. E, obviamente, estamos já preparando o que seria a concorrência. A população nas ruas não concorda com o aumento. Não disseram que não ia aumentar, né? Falaram que não ia ter aumento, né? É triste, mas o que se pode fazer, né? E o salário de ninguém aumenta. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto, vamos ouvir a opinião da população. Mudando de assunto, falar de polícia, em Manacapuru, uma operação da PM prendeu uma quadrilha suspeita de incendiar carros de policiais. Durante a operação, vários mandados foram cumpridos. 4 pessoas foram presas e 3 adolescentes apreendidos. Eles são acusados de roubos, tráfico de drogas e de incendiar carros de policiais militares. De acordo com o comandante da PM em Manacapuru, a operação teve a finalidade de combater vários atentados ocorridos na cidade nos últimos dias e coibiu o aumento de roubos e furtos. Olha o golpe. Um peruano foi preso em Manaus acusado de exercício ilegal da medicina. Ele se passava por médico e cobrava até R$ 7.500 por tratamentos. A polícia chegou ao suspeito depois que 5 vítimas denunciaram. Luiz Fernando Ruiz Lozano tem 58 anos e há mais de 20 mora em Manaus.
Segundo a polícia, o falso médico examinava os pacientes e sempre dava o mesmo diagnóstico. Dizia que a pessoa tinha câncer terminal. O doutor afirmava que a única forma de tratar a doença era tomar remédios naturais produzidos em Cuba. Ele mesmo vendia os medicamentos. Cada frasco custava R$500. O médico também disponibilizava um pacote com consultas e um atestado para conseguir a aposentadoria. O valor, R$7.500. Ele também propunha à pessoa que, mediante uma quantia, ele poderia aposentá-la, para que ela ficasse recebendo uma pensão vitalícia. Ele dizia para as pessoas que era médico cirurgião, acupuntor e fitoterapeuta. Ele me disse que se formou em medicina em Cuba e que fez curso de acupuntura na China, mas não me apresentou nenhum certificado. Foi indiciado por exercício ilegal da medicina, porque ele não tem CRM, por falsidade ideológica, estelionato e charlatanismo. Vamos até o Amapá. Pelo menos 6 pessoas estão desaparecidas na área portuária de Santana, onde um deslizamento causou a destruição do porto da mineradora Anglo Ferros. As primeiras informações são de que o fenômeno causou uma onda gigante que virou embarcações e causou muitos estragos. No momento em que aconteceu o acidente, os funcionários faziam desembarque de minério no porto da mineradora Anglo American, que ficava neste trecho da área portuária de Santana. Guindastes e o restante da estrutura, tudo ficou destruído. De acordo com o registro no CIODES, houve um desmoronamento de minério, deixando soterrados 3 funcionários da mineradora e outros 3 de uma empresa terceirizada. O impacto foi tão grande que uma onda se formou no rio e atingiu barcos que estavam ancorados. Toda essa orla da área portuária de Santana foi atingida. Barcos de pequeno e médio porte, como esse aqui, naufragaram. Mas até agora não há informações de pessoas que estivessem dentro das embarcações que estejam desaparecidas. Pela manhã, seu Cláudio quase não conseguiu desvirar a embarcação dele. O funcionário dele dormia dentro do barco na hora do acidente e lutou para escapar com vida. Ele contou que quando ele se acordou, ele estava dormindo. Ele se acordou dentro d'água. E aí ele passou por debaixo de 2 barcos para ele sobreviver. A todo instante chegam parentes de funcionários, mas como o acesso é restrito, o jeito é aguardar do lado de fora, o que torna a espera ainda mais angustiante. Reginaldo reclama da falta de informação. O tio dele deveria estar largando o plantão no momento em que aconteceu o acidente. Mas a família não sabe ao certo se o nome dele está ou não na lista de desaparecidos. Na verdade, meu tio está sumido. O Pedro Coelho é meu tio, está sumido. E até agora, quais são as informações que vocês têm? A informação que nós temos é que colocaram a gente lá para dentro, a chefia nos chamou numa sala reservada, falou que não dava para se fazer a busca por meio que estava à noite, que ia se fazer de manhã. E depois disso não deram informação nenhuma. Eu estou verificando uma grande omissão da empresa, todo mundo aqui na frente não se dá informação nenhuma. Isso é uma imoralidade da empresa. Juan e a cunhada Elaine estão acampados aqui desde a madrugada. Assim que ficaram sabendo do acidente, vieram para cá. O irmão dele, Eglisson Nazário, de 28 anos, também está desaparecido. Eu vim para cá, que a minha irmã ligou já, aí a gente veio pra cá de chamada, a gente aí pra dentro só pra avisar que ele tava desaparecido do acontecimento aí, né? Vamos saber se ele tá vivo, tá? Não acredito que ele esteja morto. Pra mim não tá. Nesta quinta-feira, os funcionários que chegaram para trabalhar na empresa foram dispensados. A assessoria de imprensa da mineradora se pronunciou logo cedo. Para a empresa, o que aconteceu foi um fenômeno da natureza que atingiu o porto de desembarque, causando o desmoronamento. A informação nossa é de que ocorreu uma onda que varreu toda a orla de Santana. E essa mesma onda atingiu também o porto de Santana, o porto da empresa, aqui, o porto de embarque. Houve um desmoronamento de terra e nesse desmoronamento foram tragados equipamentos e caminhões e pessoas. 6 pessoas desapareceram. O Corpo de Bombeiros está no local fazendo as buscas desde as primeiras horas da manhã, mas até agora nenhum funcionário foi localizado.
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas embargou uma usina de asfalto localizada na comunidade Parque São Pedro, na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. A empresa também foi notificada a apresentar documentação sobre maquinários. Segundo o INPAAM, a ação teve origem a partir de uma denúncia dos moradores do Parque São Pedro, informando que a fumaça exalada da chaminé da usina estaria poluindo o meio ambiente. A empresa também vai ter que apresentar ao INPAAM a avaliação da eficiência do sistema de filtragem da fumaça, demonstrando a vida útil do equipamento, a frequência de troca dos filtros e como procedem quanto à manutenção periódica do sistema. Veja depois do intervalo, tem Direito de Família aqui no Amazônia TV. O assunto de hoje é herança. Tem alguma dúvida? Mande sua pergunta para nós, 3216-5551. E ainda, Arthur Neto anuncia a intervenção na Manaus Ambiental. Não saia daí que o Amazônia TV volta já já. Agora em Manaus, 12h12. O intervalo é bem rapidinho, eu te espero. Amazônia TV está de volta. Após constantes rompimentos de adutoras em Manaus e a precariedade do serviço de abastecimento de água, a Prefeitura resolveu formar uma comissão que vai fazer uma auditoria na concessionária responsável, como forma de pressionar a empresa para melhorar os serviços dela aqui na cidade. O prefeito demonstrou irritação com os constantes rompimentos de adutoras na cidade. Agora, uma comissão formada por 3 representantes da prefeitura e 2 da Arsan vai fazer uma auditoria nas contas e nos serviços da Manaus Ambiental, que continua a operar o sistema, mas sob controle municipal. A comissão tem 15 dias para começar a trabalhar e terá 2 meses para apresentar um relatório. Entre as alternativas analisadas, o prefeito considerou esta intervenção a mais adequada. Uma forma de pressionar a empresa sem o risco de uma batalha judicial. Uma ação mais vigorosa, como a quebra do contrato, poderia levar a uma disputa nos tribunais e a concessionária sair vitoriosa. É uma intervenção de fato. Nós vamos passar a mandar na empresa Manaus Ambiental a partir desses 15 dias, quando a comissão especial estiver atuando. Eles terão que nos dizer tudo, nos prestar contas de tudo e continuar operando. A responsabilidade de operação será deles, enfim. A Manaus Ambiental informou em nota que vai atender integralmente a notificação do prefeito, assim como vai atender também a comissão com máxima transparência. O engenheiro civil Afonso Lins não é mais superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amazonas e em Roraima. Ele deixou o cargo nesta quinta-feira após o anúncio no Diário Oficial. A decisão foi da presidenta Dilma Rousseff. Ainda não foi anunciado o nome do sucessor para o cargo. A Secretaria Estadual de Educação está disponibilizando cursos de inglês para alunos que estão cursando o ensino médio. Sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o repórter Vandré Fonseca. Vandré, oportunidade ímpar, né não? Boa tarde. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos que acompanham o Amazônia TV. Uma grande oportunidade. Ano que vem vamos ter a Copa do Mundo aqui em Manaus. Muitos turistas estrangeiros, representantes de delegações, atletas. E se essas pessoas não conseguirem conversar com a gente, nós que estamos aqui em Manaus, vamos atendê-los, vai ser uma grande confusão. Pensando nisso e também na vida profissional dos adolescentes, a Secretaria Estadual de Educação está oferecendo 1.000 vagas no curso de inglês para alunos do ensino médio. O Edson Melo é o diretor de políticas da Secretaria de Educação. Edson, é voltado apenas para alunos do primeiro ano, é isso? Perfeito, Vandré. Esse curso é uma iniciativa pioneira do Governo do Estado de Educação, que nós estamos denominando Amazonas Bilíngues, que tem visa oferecer maiores cursos de formações aos nossos jovens, entendeu? E o seu objetivo é capacitá-los profissionalmente para que exerçam o inglês, a proficiência em inglês nos cursos, no mundo de trabalho, ou seja, no Polo Industrial de Manaus, no Arco do Turismo. Então, como fazer para se inscrever para esses cursos? Então, exatamente. Nessa época que antecede a Copa do Mundo, você fez, pode procurar, as inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria das nossas escolas. Então, qualquer escola onde o aluno do ensino médio, matriculado na primeira série, que é o nosso público-alvo, poderá fazer na sua própria escola ou qualquer outra escola da SEDUC. E só na capital ou interior também? Veja bem, as inscrições vão até o dia 2 de abril
E as inscrições serão feitas em Manaus e mais 6 municípios, que é Iranduba, Novo Airão, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Parintins. E a seleção já vai ocorrer agora no dia 9 de abril, com a previsão do início das aulas já no dia 20 de abril. Qual é a diferença destas aulas que estão sendo oferecidas do ensino regular, que os alunos já têm aula de inglês na escola? Como nós falávamos, nós estamos antecedendo a Copa do Mundo, vamos ter aqui um grande fluxo de turistas, delegações. É preciso que as pessoas que vão estar lidando com esse público tenham oralidade, ou seja, proficiente em conversação. Então, preferencialmente, esse curso será voltado para a conversação com os estrangeiros, com os turistas que estarão aqui aportando a nossa cidade. E uma coisa muito importante para colocar os pais responsáveis, que no momento da inscrição nas escolas, procurem verificar qual o local mais próximo da residência para que os seus filhos não tenham que estar fazendo um grande deslocamento. Para reforçar, então, onde podem ser feitas as inscrições e para quem é voltado e o que precisa apresentar para essa inscrição? O público-alvo é o aluno da primeira série do ensino médio regularmente matriculado na SEDUC. E as inscrições podem ser feitas na própria escola onde o aluno estuda ou em qualquer outra escola. E o documento é só chegar lá, o pai, o responsável, se dirigir com o documento pessoal dele, que o aluno já está regularmente matriculado, e fazer a inscrição do seu filho. Como vai ser a seleção dos interessados para quem vai conseguir a vaga? Veja bem, nós estamos oferecendo nesse momento 1.000 vagas, entendeu? E a seleção será feita através do rendimento deles na rede estadual, ou seja, o rendimento dele no 9º ano do ano passado. Então é uma coisa muito importante, será fornecido para todos os alunos o material didático, de apoio, tudo será fornecido. E os 20 melhores alunos serão oferecidos uma bolsa de 15 dias de intercâmbio no Canadá. Muito obrigado, quer dizer, é uma grande oportunidade para os estudantes do ensino médio, do ensino público. Rubens. Obrigado, Vandré, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se comunicar, então. O assunto agora é direito de família. O nosso convidado, o advogado Marco Evangelista, já está aqui conosco para tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Amazônia TV. Boa tarde, você de casa. O assunto de hoje é herança. Já começo lhe perguntando: quem herdou um bem da família poderá no futuro dividir o patrimônio com o cônjuge ou o bem é só seu? Pois é, herança é a briga que fica para os que ficam, não é? Olha, a nossa lei é muito clara. Quando você casa, dois espécies de bens jamais será dividido com seu cônjuge. É tudo aquilo que você receber por herança e tudo aquilo que você receber com cláusula de incomunicabilidade. Nome difícil, quer dizer que não passa para o cônjuge. Então, herança, o que você receber de herança é só seu. Certo, doutor. Com o novo Código Civil, quais foram as mudanças com relação ao direito de herança? Nós tivemos uma grande mudança com o novo Código Civil. Justamente o cônjuge, o esposo ou a esposa, ao falecer o outro, só recebia apenas o regime de bem, ou seja, a meação. E agora o esposo e a esposa são tão herdeiros quanto os filhos. Quer dizer que a esposa e o esposo recebem agora 2 porções de patrimônio. A meação do regime de bem e mais uma parte da herança. No caso da pessoa que é casada pela segunda vez, doutor, quem é que tem direito, primeiro marido ou segundo? Pois é, no caso de núpcias, várias núpcias plurimas, a lei é muito clara. É o último cônjuge que é o herdeiro. Só ele, o último cônjuge. Então, até porque o cônjuge anterior, ele já recebeu o que era dele quando fez o divórcio e a partilha de bem. Então é só o último. Filhos fora do casamento, quem é que tem direito, os legítimos ou os ilegítimos? Olha, até 88 tinha uma grande briga, mas desde 88, quando a nossa Constituição igualou os filhos, hoje, não importa se o filho é matrimonial ou se é um filho fora do casamento, é independente, todos têm absolutamente igual que é de herança. Rita de Cássia, do município de Borba, pergunta: enteados têm direitos em herança do casal? Enteados o enteado tem direito à herança do pai dele ou da mãe dele. Do outro não tem direito, a menos que seja reconhecido como filho sócio-afetivo por meio de adoção unilateral. Se não tiver esse procedimento, não tem direito. A Maria, do bairro Nova Esperança, pergunta: o irmão está construindo um imóvel dentro do terreno da mãe. Quais os direitos dos outros irmãos? Isso é um grande problema. Esse imóvel tem um nome. Esse imóvel é chamado de benfeitoria. E esse patrimônio não lhe pertence e será partilhado com os outros irmãos. O único direito que ele terá é a indenização de todo o material de construção e mão de obra que ele usou no bem. Só esse. No caso de testamento, ajuda mais do que atrapalha? Testamento ajuda. Olha, não deixe só patrimônio para seus herdeiros. Deixe também tranquilidade. Hoje você pode fazer testamento por via judicial, você pode fazer um testamento extrajudicial em cartório. Eu estava vendo aqui em Manaus, custa aproximadamente R$300 fazer um testamento
testamento público. Agora, detalhe, pouca gente sabe, você pode fazer um testamento particular agora, aí me assistindo, você pode pegar um papel, peça para 3 testemunhas assinar. Isso aí vale. A diferença é que quando você falecer, todas essas 3 pessoas vão ter que ir perante um juiz para convalidar esse testamento que você está fazendo aí. Fazer a partilha dos bens em vida. Vantagem ou desvantagem? Fazer a partilha dos... o nosso código permite, lá no finalzinho do código, permite que se faça a partilha dos bens em vida. Olha, há vantagem quando tem acordo. Se tiver desacordo, você só está antecipando uma briga. Agora, se não tem dúvida nenhuma quanto que fica com o quê, é uma grande vantagem. E deixar para parentes distantes, tem direitos também? O nosso país ele é muito curioso. O que diz a nossa lei é o seguinte: você pode deixar para quem você quiser, até para quem você não conhece, metade do seu patrimônio. Metade necessariamente será de cônjuge, ascendente ou colateral. Então, metade você deixa para quem você quiser. E se eu não quiser deixar para ninguém, tem como é? Pois é, e se não quiser deixar para ninguém, ou se faleceu sem nenhum parente, morreu sozinho no mundo, a lei é clara. Todos os bens móveis e imóveis urbanos vão para o município e os imóveis rurais vão para a União. Ok, Eles doutor. agradecem. Daqui a pouquinho a gente continua conversando. Estão chegando mais perguntas. Daqui a pouco a gente continua conversando com o doutor. Eu peço que o senhor fique aí mais um pouquinho. Depois do intervalo, peixe mais barato em plena Semana Santa. Uma cooperativa em Manicoré resolveu dar um descontinho para o consumidor. Isso é logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Agora em Manaus, 12h25. Muito obrigado pela sua audiência. A gente já volta. Estamos de volta. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, por problemas técnicos da Oi, o telefone 192 do SAMU está fora de operação até 1h da tarde. Quem precisar utilizar os serviços de remoções das ambulâncias do SAMU em caso de urgência, deve ligar para o 190 ou 193. E hoje pela manhã nós fomos às ruas ouvir a população sobre o aumento da tarifa de ônibus. Olha, o pessoal não gostou muito não. O assunto que mais chama a atenção nesta quinta-feira é o reajuste no valor da tarifa de ônibus. O manauense acordou com esta surpresa desagradável e tem motivo para discordar do aumento. O ônibus demora muito, às vezes o ônibus estoura pneu e os caras querem aumentar desse jeito, não sei ter condições, entendeu? Fiquei surpresa porque ônibus que presta não tem, que a gente sai daqui mais do que amassado. Passa até de 2 horas aqui na parada de ônibus, eu pego 2 ônibus todos os dias, de manhã e de tarde. E a gente vem super lotado, não tem onde sentar, suado, os outros imprensando, chega a quebrar até a alça da bolsa da gente. Isso é um abuso desses empresários daqui de Manaus. Tudo está aumentando, já basta a nossa alimentação já está cara. E a passagem de aumento, isso é uma pouca vergonha mesmo. O aumento levou em conta um estudo feito pela SMTU. A partir de sábado, o valor cobrado será de R$ 3,00, um reajuste de 9%. Com o novo valor, o salário dos motoristas em Manaus passa a ser o segundo maior da categoria em todo o Brasil. O salário dos motoristas vai passar de R$ 1.600 para R$ 1.800. Nas ruas, o manauense é a favor de um aumento, desde que tenha melhoria no serviço prestado. A gente não vê melhora nos ônibus, mas está aumentando aí uma situação que vai ficar difícil. Nós, como população, o que podemos fazer de repente é denunciar, mas denunciar para quem? Ou o que vamos fazer? Notícia boa vinda de Manicoré, no sul do estado. Uma cooperativa de pescadores garante o peixe na mesa do consumidor com um menor preço. Algo muito bem-vindo em plena Semana Santa. 2 pontos de venda de tambaqui, pirarucu e matrinchã foram montados para facilitar a comercialização do pescado durante a Semana Santa. Além do peixe de boa qualidade, outro atrativo é o preço, que está bem mais em conta com relação aos vendidos no mercado e em bancas particulares. O preço do quilo do tambaqui normalmente custa R$ 10. Aqui na feira da Cooperativa dos Piscicultores e Aquicultores de Manicoré está R$ 8. Este professor aproveitou a oportunidade para comprar um tambaqui. E você sabe que está escasso, na época da Semana Santa é difícil, mas através da feira você não tem dificuldade nenhuma. Chega aqui, comprar e levar para casa.
Outra vantagem é que o peixe é capturado de madrugada e chega vivo na feira para ser comercializado. O objetivo da Feira do Peixe Vivo da cooperativa é dar oportunidade para o produtor vender direto o seu pescado. E que temos certeza que a partir de agora para frente será um ponto permanente de apoio de venda direta do produtor essa Feira do Peixe Vivo. E a gente volta a conversar com o advogado Marco Evangelista sobre direito de família. O assunto de hoje é herança. Vamos às mais perguntas do público, doutor. Qual é a forma correta, legal, de fazer a partilha de uma casa entre irmãos? Como se faz a partilha de uma casa? Quando é um bem apenas e não tem acordo, vende-se e divide-se o dinheiro. Detalhe, esta venda é feita sempre para aquele herdeiro que quiser comprar. Somente se nenhum dos herdeiros quiser é que se vende para alguém de fora. Agora, sempre quando é algo assim que dá briga, o próprio juiz divide o dinheiro e pronto. Até aquela piada assim, vou morrer, vou deixar só dívida. Isso existe mesmo? Tem como você deixar só dívidas ou elas são automaticamente quitadas? Existe herança maldita. A gente acha que herança é só parte boa, não é verdade. Herança é bem, direito e obrigação. E como se cobra uma dívida do morto? Na verdade, se cobra do espólio e depois que é separada a herança, você tem que cobrar de cada herdeiro a percentagem que ele levou de herança da dívida. Só tem um detalhe. Se ele provar que não recebeu o patrimônio suficiente para pagar a dívida é feita negativa, zerada e ninguém mais cobra. Qual é o prazo para o herdeiro aparecer? Às vezes aparece um filho que não se sabia. O prazo para se pedir herança no Brasil é 10 anos a contar da morte. Contar da morte do decúbito. Família mora no Amazonas, mas a herança ficou na Bahia. Como é que eles podem resolver isso? Olha, a lei é muito clara. É sempre no local do último domicílio. Então, não importa onde está o patrimônio, interessa assim onde vai correr o inventário, que é no último domicílio do falecido. Onde ele faleceu? Faleceu na Bahia. Faleceu na Bahia, tem que correr lá o inventário, não pode ser aqui. Se todo mundo da mesma família morrer, com quem ficam os bens? Se todos de uma família falecer, a lei é muito clara. Se não se souber quem faleceu primeiro, diz a lei que há comoriência, ou seja, divide-se o bem igualmente, se não aparecer ninguém, vai para o município e para a União. Enteados, quais são os direitos? Dos enteados? Dos enteados, os direitos se for reconhecido como filho, igualmente como filho. Senão, ele é tratado como estranho àquele que faleceu. Mas, juridicamente, o enteado é um filho? Não é. Automaticamente não é. Se não se fizer processo de adoção unilateral ou reconhecimento de filiação socioafetiva, não é filho. No caso são os direitos para filho, são para os pais do falecido. Quais são? Os filhos herdam igualmente. Agora, o cônjuge do falecido tem direito a 25% sempre da herança, desde que os filhos sejam do casal. Agora, basta que tenha um filho fora do casal para que o cônjuge fique somente com o mesmo quinhão hereditário. Se por um acaso não tinha filho, mas o falecido tinha pais, nesse caso é dado ao cônjuge 1/3 da herança. No caso de pensões, ou por morte, quem é que tem direito, em quais situações as pensões são reconhecidas? Estamos falando em pensão previdenciária, nesse caso são os dependentes. Detalhe, o INSS ele permite que seja dependente econômico, mesmo o concubino, ou seja, aquele que sequer tinha união estável, já tem julgamento nesse sentido, e também o par homoafetivo e qualquer pessoa que viva sob dependência econômica, ainda até que sem vínculo familiar. Um filho que comprovadamente dependesse financeiramente do pai e da mãe que faleceu, também tem direito? Tem direito. E pela lei previdenciária não tem maioridade, vai até os 21 anos de idade, né? Os 18 anos do Código Civil. E o pai ou a mãe de um falecido que também prove que dependia financeiramente daquela pessoa? Sim, também tem direito. E detalhe, voltando à herança, lembre-se, a herança, o Estado leva 2% de imposto de transmissão de herança, é o chamado ITCMD. Filhos que moram na casa dos pais, os pais não querem mais, o que é que faz? Não querem mais a presença deles? Exatamente. Bem, se forem menores ou se forem incapazes, é um encargo manter esse filho. Agora, se forem maiores e capazes, estão ali literalmente porque os pais permitem. Podem a qualquer momento pedir a retirada do filho da casa. Mas se comprovadamente esse filho... E se não quiser sair, qual é a ação cabível? Reintegração de posse. Esse filho, se tiver um patrimônio até maior do que o pai, ele também tem direito à herança? Com certeza. Para ser herdeiro, você não precisa ter uma situação econômica menor ou melhor. Pode herdar sim, até porque pode herdar dívida, não vamos esquecer disso.
Ok, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na Amazônia TV. Semana que vem já tá o convite. Vamos falar de quê semana que vem? Semana que vem eu falo sobre adoção. Adoção? Adoção. Mande sua dúvida desde já sobre a adoção. A gente sabe que é uma coisa tão burocrática aqui no país. Vamos saber dos casos, como, semana que vem. Todos os detalhes, 3216-5551. E a previsão do tempo para esta quinta-feira em toda a região norte, como será que fica? Confira no mapa. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, a quinta-feira vai ser de calor e alta umidade na maior parte da região. Na faixa escura do mapa, a previsão é de chuva forte no fim da tarde. Céu nublado com chuva também em Manaus. As temperaturas ficam assim. A mínima em Manaus é de 24 graus e em Boa Vista, 26 graus. A máxima em Rio Branco é de 30 graus e em Macapá, 35 graus. Logo depois do intervalo, a programação da Semana Santa. Hoje é dia da bênção dos olhos e ainda tem roda de toada do boi azul e branco ao vivo aqui no Amazônia TV. A gente volta já agora em Manaus, 12h37. Você não pode sair daí, é o nosso convidado. Até já. De rock se de um presente de amor, promessa com... Liga Masculina de Vôlei. Estamos na Semana Santa e hoje pela manhã foi realizada a programação da Missa dos Santos Óleos. Uma semana repleta de orações e homenagens ao Senhor. Nesta quinta-feira santa, a tradicional Missa dos Santos Óleos foi celebrada na Catedral por Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus. A celebração procede à bênção do óleo do batismo e dos enfermos e a consagração do óleo do crisma. Mais de 3.000 fiéis estiveram presentes. Orações e cânticos marcaram o momento. E nesta tarde, a partir das 6 horas, será celebrada a Ceia do Senhor, presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio. A programação irá se estender por todo o fim de semana. E neste sábado tem roda de toada do boi caprichoso no Eldorado. A gente vai saber mais informações ao vivo com o Vandré Fonseca. Vandré, já tem música por aí? Olá, Rubens, estamos de volta aqui no Estúdio 5, já tem música sim, vamos falar bastante de alegria agora, de boi bumbá, a roda de toada do Caprichoso, que vai ser lá na Praça do Conjunto Eldorado, na zona centro-sul da cidade, neste sábado. Para explicar pra gente como que é uma roda de toada, está aqui o Anderson Pavarotti, que vai estar lá também. Anderson, como que é uma roda de toada? Explica pra gente. Bom, é uma ideia maravilhosa, eu até inclusive agradecer ao presidente do Movimento Marujada, Kenneth Breve, a toda essa equipe da web, da rádio, né, do Movimento Marujada, que também vai transmitir, entendeu? Roda de toada. Por que roda de toada? Nós iremos celebrar a história do boi bumbá caprichoso, a história do movimento Marujada, então de uma forma diferente. Em vez de a gente falar, a gente vai cantar as toadas que marcaram época, né? Contando a história do boi bumbá caprichoso. A roda de toada parece de alguma forma uma roda de samba, só que com toadas? Realmente todo mundo sentadinho, todos os artistas cantando junto, né? Aquela coisa maravilhosa, e agradeço também a toda a moçada que sempre foi, que está direto nos bairros com a gente, né? Na roda de toada, e muitas pessoas antigas, né, que curtem as toadas antigas, que vão a gente ver, maravilhoso, inclusive. É um programa também para quem gosta de toada, mas que é uma coisa mais para descansar um pouco, ouvir música. Isso. E também é fácil de dançar as toadas, que é só um dois para lá e dois para cá e tal, maravilhoso. Então mostra pra gente aí o que vai estar sendo apresentado então neste sábado lá. Vamos lá, Geraldo Brasil. Vou cantar umas toadas que marcaram aqui, só uns três trechinhos aqui. Lá vou eu de azul e branco, azul turquesa, azul pravão, azul fino, azul pombinho, azul marinho e azulão. Lá vou eu de azul e branco, azulescente, azulecer, no coração amoroso, caprichoso até morrer. No coração amoroso, caprichoso até morrer. Meu coração está cheio de graça, de azul e branco, saltitante nesta praça.
no meio do povo. Atenção, desculpa, vou dar uma paradinha aqui para as pessoas que ficaram com vontade de ir lá. Um serviço, que horas, onde vai ser direitinho, para as pessoas não se perderem no sábado. É na Praça do Conjunto Eldorado, a partir das 17 horas, já começa às 17 horas em ponto, a gente já está tocando. Quem então chega lá às 4h30? Por que vocês pararam? Continua tocando aí, gente, não parou não, vamos continuar. Vamos lá. Meu coração está cheio de graça, de azul e branco, saltitante nesta praça. No meio do povo, o meu touro é mais feliz. A Amazônia virou mundo, Parintins é meu país. No meio do povo, o meu touro é mais feliz. A Amazônia virou mundo, Parintins é meu país. Minha vida soa com a marujada. Tá dado o recado então, gente, todo mundo convidado. E uma última informação, neste momento está ocorrendo um assalto com reféns em um banco na colônia Antônio Aleixo. A polícia está no local e você vai ter mais informações em nossa programação e a cobertura completa no Jornal do Amazonas. Fica agora com o Globo Esporte, muito obrigado pela sua audiência e não esqueça, nosso encontro está marcado amanhã no mesmo horário, ao meio-dia. Eu te espero, até lá. Vai ser mais ou menos nesse clima, no Roda de Toada, no Conjunto Eldorado, na Praça do Conjunto Eldorado, a partir das 17 horas. E você vai relembrar muitas toadas. Vamos lá, de Canto da Mata. Vamos lá. Quando soam os tambores da mata, os povos entoam seu canto no ar. E dançando ao redor da fogueira se põe a cantar. Caprichoso é meu boi bumbá, que faz parte de um